o nosso curso As Metamorfoses da Globalização, Papel do Direito no Conflito Geopolítico, com o professor Federico Lossurdo, da Universidade de Urbino, Itália. Hoje nós vamos para o nosso terceiro encontro, cujo título é Da Constituição Europeia ao Brexit, a Integração Assimétrica. Tá? Terão como debatedores eu, professor Diego Nunes, e o professor Marley Aguiar. Professor Federico, mais uma vez é um prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco, e também cumprimentando ao público presente aqui na nossa sala e online, a gente dá início, né, à nossa aula de hoje. Muito obrigado, professor. Novamente, muito obrigado pelo convite, professor Arno, do grupo de pesquisa, Arno, que hoje não está presente, não porque está em Buenos Aires, e eu vou continuar na direção das aulas anteriores, falando hoje um pouco mais especificamente da questão da integração jurídica europeia, da integração regional europeia. Sempre tentando de acrescentar alguns elementos para fazer uma comparação. Nesse caso, entra a experiência da integração regional na Europa e uma experiência da integração regional na América Latina. Ciente que, claro, são processos muito diferentes. Mas algumas ideias, alguns paradigmas podem criar um debate entre a gente. E você se lembra, por quem participou da aula anterior, que eu já falei do Estado Social condicionado. Então, já coloquei alguns aspectos da integração europeia, mas hoje, como demonstra o título, eu queria falar do ponto mais alto da integração europeia, a ideia de uma construção europeia, que, claro, determinou anche um debate muito interessante sobre a possibilidade de ter uma constituição sem um povo. E, claro, é o mesmo problema na integração da América Latina, não? Tem um gigante, que é o Brasil, e o português, temos outros países que são de língua espanhola. E até o ponto mais baixo da integração europeia, ou seja, a Brexit, que, na verdade, é uma secessão da União Europeia. Primeiro caso de um país que decidiu de sair da União Europeia depois de 70 anos de alargamento. Mas, para chegar a esse ponto mais alto, esse ponto mais baixo da integração europeia, quero colocar alguns aspectos históricos. Começando por um aspecto que eu já afrontei a última vez. Ou seja, a integração europeia em relação à geopolítica. Entender a integração europeia, o começo da integração europeia, o início da integração europeia em relação ao contexto geopolítico. Em primeiro lugar, há que colocar a integração europeia no contexto da Guerra Fria. Daquela contraposição entre dois modelos econômicos, sociais, mas também culturais, que podem me explicar, como eu já disse, porque, ou menos, a contraposição ao modelo da União Soviética, do ponto de vista dialético, foi um fator polêmico de unificação do velho continente. E veja bem, essa é uma constante histórica, porque também hoje não existe mais a União Soviética, mas a Rússia, a contraposição à Rússia, é um fator
de unificação dos países da Europa de hoje. Claro que a história são diferentes, mas a constante é que esse fator polêmico de unificação. E eu já disse que, nesse contexto de contraposição entre os dois blocos, teve a possibilidade, no espaço europeu, de ter um Estado social forte. Uma possibilidade que não casualmente se realizou no espaço europeu e não no espaço da América Latina. Embora também aqui tem um Estado social, mas aquele Estado social forte se realizou especialmente na Europa. E por quê? Porque a contraposição ao modelo econômico, social, cultural da União Soviética determinou a ideia de conter esse modelo, inclusive criando uma forma de Estado social para capturar os ânimos dos cidadãos europeus frente à oposição do outro modelo. E não é casual, repito, aqui não é em discussão a questão da União Soviética, das contradições, não é esse o meu campo. O meu campo é afirmar que, do ponto de vista objetivo e dialético, essa contraposição entre os blocos criou as condições para um Estado social forte. Um equilíbrio instável, como eu já disse. Um equilíbrio instável entre, de um lado, uma abertura ao mercado, criação do mercado comum, sobranacional, uma livre circulação da mercadorias, serviços, capitais, trabalhadores, e uma ideia de concorrência livre sob o controle de autoridades supranacionais. O Plano Marshall, sempre no campo da geopolítica, 1947, foi um instrumento através do qual os Estados Unidos de América tentaram influenciar o modelo econômico europeu, num sentido de uma livre circulação, de um livre mercado, mas, ao mesmo tempo, os Estados-membros, nessa fase original, conseguiram manter políticas de bem-estar protegidas da lógica de mercado. E por quê? Mas, sempre para uma razão claramente clara. As políticas monetárias e orçamentárias eram nas mãos dos Estados-membros. Até Maastricht, não? As políticas monetárias e orçamentárias ficavam nas mãos dos Estados-membros. Esse equilíbrio, então, se pode explicar por quê? Porque as políticas para definir a qualidade e a quantidade do Estado Social são próprias políticas orçamentárias e as políticas monetárias. Ao mesmo tempo, a questão fundamental é a questão da legitimação. E esse conceito de legitimação não é um conceito que se aplica só à integração europeia. A questão da legitimação é um problema geral, não? Também do ponto de vista da história. Qualquer ordem jurídica, qualquer momento histórico, para fortalecer-se, precisa de fatores de legitimação, que podem ser fatores simbólicos, podem ser mitos fundativos, podem ser valores comuns, uma história comum. Isso foi sempre um problema para a construção europeia, mas acho também pelas experiências de integração regional na América Latina. Inclusive, na América Latina, não temos só o Mercosul.
mas a comunidade andina, a comunidade do Caribe. Então, a questão da legitimação, isso foi sempre um problema. E o Wolfgang Streeck, como você já entendeu, você participou das outras aulas, que é o marco da minha fala, das minhas aulas, o Wolfgang Streeck concentrou a sua atenção sobre a questão da legitimação. Um processo de integração regional. Até quando consegue respeitar a soberania democrática dos Estados que participam da integração regional? No caso da União Europeia, se pode dizer que a questão da legitimação democrática não foi tomada em sério, se a expressão é correta, não foi tomada em sério, em consideração que o processo de integração europeia nasceu nesse período de Guerra Fria. Então, a questão da legitimação democrática foi considerada secundária. No sentido, vamos enfrentar o problema da legitimação democrática em um momento posterior. E a legitimação que se afirmou é a legitimação chamada dos resultados, ou output legitimacy, em inglês. Ou seja, uma legitimação que dependeria dos resultados positivos, bons, produzidos pelas elites tecnocráticas. Então, não um processo democrático que depende de processos democráticos, mas uma legitimação que depende dos concretos resultados. E na integração europeia, sempre essa ideia, não? Sim, falta uma efetiva legitimação democrática, mas os técnicos conseguem produzir resultados bons. Esses resultados bons substituíram, de alguma forma, a legitimação verdadeiramente democrática. É claro que a União Europeia teve, inclusive, um avanço, porque inicialmente o Parlamento não era eleito pelos cidadãos europeus. O Parlamento Europeu, inicialmente, era simplesmente eleito através dos parlamentos nacionais. Teve um avanço, não? Mas nunca se chegou a uma verdadeira legitimação democrática, porque, que você conhece as instituições europeias, sabe que tanto a Comissão Europeia quanto o Conselho Europeu não são diretamente legitimados através de um voto popular. Podemos ir. Como eu disse, há duas grandes filosofias da integração europeia, que são duas filosofias da integração regional, não só na Europa. O federalismo, modelo dos Estados Unidos, e o funcionalismo, que na verdade é um modelo europeu, que foi um modelo e um paradigma também pela integração da América Latina. E o Mercosul, especialmente. O Mercosul, o mercado comum sul. O modelo é o mercado comum europeu, de alguma forma. Por que a utopia do federalismo europeu? Porque a ideia de uma integração federal dos chamados Estados Unidos da Europa se reduziu a uma ideia, a um ideal, a uma expectativa, mas nunca se realizou o federalismo europeu
no sentido appunto di un modello degli Stati Uniti d'Europa, come è scritto nel manifesto di Ventotene. Il manifesto di Ventotene, manifesto di Altiero Spinelli, ao confino do fascismo. Erano esponenti intellettuali, specialmente era do Partito Socialista, che ao confino o fascismo confinou ele a uma ilha, e juntamente a outros intelectuais, ele, naquele momento histórico, quando o fascismo e o nazismo pareciam, começaram a operação na União Soviética. Naquele momento histórico, o Altiero Spinelli, com o Manifesto di Ventotene, che si tornou um mito fondativo da Europa federal, immaginava uma ideia de uma nova criação de uma nova entidade político-estadual construída de baixo para cima por meio de um processo constituinte, democrático e pós-nacional. Ainda hoje, esse é um mito de legitimação da integração europeia. Mas, na verdade, essa filosofia não se realizou. Se realizou, ao contrário, a filosofia funcionalista. Teve um momento histórico na história europeia no qual parecia que o federalismo poderia ser uma realidade. 1952, 1954. Quando se tentou de criar a Comunidade Europeia da Defesa. Foi um momento no qual parecia que se poderia fazer o Estado Europeu federal. Era uma ideia que França, Itália e Alemanha viraram a criar um exército multinacional europeu. Você pensa hoje o debate sobre o exército europeu. Já naquele momento, as classes dirigentes daquele momento pensavam a ideia de um exército europeu. Quem se opôs? Claramente os Estados Unidos. Porque eles viram no exército europeu um concorrente da OTAN, evidentemente. E também aqui há uma continuidade histórica até hoje. Como vamos ver na próxima aula, hoje sim, os Estados Unidos permitiram que a Europa se armasse novamente. Mas, na verdade, permitiram que a Europa gastasse 5% do PIB por armas compradas dos americanos. Mas nunca aceitaram e nunca aceitarão um exército europeu autônomo da OTAN. Em 1954, foi o parlamento francês que fracassou essa ideia de uma comunidade europeia de defesa, por um lado, pela posição dos Estados Unidos, mas, por outro lado, e isso é também, do ponto de vista histórico, interessante, porque os franceses tinham medo de uma Alemanha que pudesse novamente armar-se. Porque a Europa, já disse na última aula, nasce também para coibir uma nova Alemanha militarizada. E chegamos até hoje, no qual, na verdade, o Estado alemão, o chanceler da Alemanha, diz claramente que o objetivo da Alemanha é ser a maior potência militar da Europa. Você vê aqui a história. E a filosofia funcionalista é esclarecida pela Declaração Schuman, 9 de maio de 1950, que é, de alguma forma, o verdadeiro ato fondativo da integração europeia.
eu falei na última aula, è una idea, la filosofia funzionalista, prossima slide, è una filosofia pragmatica, nel sentito che parte da idea che una federação europeia, tendo como modelo os Estados Unidos, não é possível, porque as rivalidades nacionais são ainda mais fortes. É um pouco também, não, na América Latina, não, tem rivalidades nacionais, penso a Argentina, o Brasil, não? Então, uma integração federal parecia naquele momento não possível. A Declaração de Schuman afirma que a federação é um objetivo de longo prazo. É um objetivo para alcançar como meta final. Mas essa federação não se pode realizar como um ato revolucionário, como nos Estados Unidos, mas com um caminho incremental, empírico. Uma solidariedade, de fato, uma solidariedade material que cria a necessidade de novas integrações. Do ponto de vista científico, autores como Mitrani e o Hayek falam do chamado spillover effect, que é uma palavra em inglês. A ideia é que você começa uma integração em um específico setor econômico, no caso da Europa, o carvão e a sal, a Comunidade Europeia do Carvão e Sal, em 1951, e depois essa integração do setor econômico gera uma necessidade prática de coordenação em setores conexos. Por exemplo, no transporte. Como esse mesmo processo pode ter um sentido, inclusive, no Mercosul. Né? É a mesma ideia. Por isso eu disse que o funcionalismo, ou essa filosofia da integração, não é só uma filosofia europeia da integração, mas também uma filosofia do Mercosul. Para fazer um exemplo, é a ideia que é a economia que cria as razões para uma integração regional. Inclusive, isso tornaria o processo, entre aspas, autopropulsivo. Essa é a filosofia funcionalista. Um setor integrado cria impulso para outro, produzindo uma cadeia de delegações sucessivas de soberania nacional. E aqui, novamente, a pergunta de Streck. A integração regional é coisa boa, porque cria clima de cooperação entre estados diferentes, mas até quando essa integração regional não acaba para esvaziar os processos democráticos internos? E, de outra forma, Hayek, do ponto de vista oposto, ele sabia muito bem que a integração regional baseada sobre um princípio de mercado comum acaba para esfriar os processos democráticos internos. O Hayek queria esta integração regional próprio para coibir interventos sociais nacionais. Inclusive, ele disse, no momento em qual você cria uma integração regional que não é baseada, appunto, na cooperação, na solidariedade, como poderia ser hoje, de uma forma, mas baseada no livre mercado, também uma regulação do horário de trabalho não vai ser mais possível.
também uma regulação do trabalho minoril não vai mais ser possível. Claro, não para não considerar que, comunque, em qualquer caso, a integração europeia, nesse período, desde o Tratado da Comunidade Econômica Europeia de 1957 até o Tratado de Maastricht, teve um fortalecimento importante, tanto do ponto de vista, não tenho tempo aqui para fazer uma, mas tem um fortalecimento importante. De um lado, um alargamento. Em primeiro lugar, Dinamarca, Reino Unido e Irlanda. Reino Unido que depois, como sabemos, vai sair. Mas nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, Espanha, Grécia, Portugal. A integração europeia era interpretada por esses países como uma forma de novo início depois das ditaduras de Salazar, de Franco e dos generais na Grécia. Então, a minha crítica à integração europeia, não esqueço os pontos altos da integração europeia. Não tenho tempo para fazer essa história, mas, claro, lembro também a introdução da livre circulação das pessoas, ou seja, das pessoas não como trabalhadores, mas como pessoas. Mas o Tratado de Maastricht, vamos à nova slide, criou aquilo que eu chamo de crise de identidade da Europa. E por quê? Porque, juntamente ao Tratado de Maastricht, novamente a geopolítica, teve a queda do muro de Berlim, o colapso da União Soviética. Ou seja, a quebra daquele fator polêmico de unificação, como eu falei anteriormente, não? A Europa, com países com várias línguas, com vários povos, tradições, se juntaram, não só por essa razão, mas também por essa contraposição. Quando, com a dissolução da União Soviética, a pergunta é, mas por que ficamos juntos? E aqui eu uso um conceito que é mais da filosofia, o véu da ignorância. Você sabe, esse conceito é do filósofo de Rawls. Nesse caso, o que significa? Significa que por muito tempo os países, os Estados-membros, colocaram a finalidade última federal sob um véu de ignorância. Nesse jeito, se concentraram sobre as etapas concretas, união aduaneira, mercado comum, livre circulação das pessoas, concorrência, e assim em frente, dando interpretações diferentes a estas etapas. Por uma parte dos Estados-membros, estas eram etapas em direção do Estado federal. Para outros Estados-membros, eram etapas em direção simplesmente de um fortalecimento do mercado. Esse véu de ignorância permitiu, então, um progresso na integração europeia, colocando entre parênteses a finalidade última. Exatamente como na teoria de Russell, o véu da ignorância das pessoas, que falam como qual condição vai nascendo.
Mas com o Tratado de Maastricht, outra expressão que não é minha, mas tomo da doutrina, esse véu de ignorância se rasgou, foi rasgado definitivamente. No sentido que era claro que tinha diferentes filosofias. Não era mais possível não era mais possível gerar essas ideias. E o Tratado de Maastricht foi um tratado que claramente foi o ápice do funcionalismo, ponto mais alto do funcionalismo, mas também o ponto final do funcionalismo, porque depois da criação da moeda única, o funcionalismo econômico não pode criar um novo fator de identificação. E, inclusive, a moeda não se tornou um fator de identificação dos cidadãos europeus, como a elite esperava. Porque a moeda é só moeda, é um objeto. Faltou aquele elemento, appunto, de sentimento. E, claro, já disse sobre os direitos sociais condicionados, então não vou acrescentar. O Tratado de Maastricht, na minha reconstrução, é o ponto culminante do Estado Social Condicionado, o qual falei na aula anterior, mas hoje, agora eu queria era traça essa questão da crise de identidade, com a próxima slide, ou seja, a questão da construção europeia. E aqui tem uma questão, especialmente de natureza jurídica da União Europeia. Eu falo da dupla arma da União Europeia. Aqui também há elementos para comparação. No sentido que, por exemplo, experiência como o Mercosul, a Comunidade Andina, desenvolveram unicamente o aspecto internacional. O sistema intergovernamental. Não? Ainda hoje, no Mercosul, tem esse sistema intergovernamental. E também a União Europeia é um ponto importante. A sua natureza jurídica originária é de direito internacional. E não só originária. É algo que permanece, é um lado dessa arma da União Europeia. Por quê? Porque a ordem jurídica da União Europeia é fundada em tratados internacionais que exigem uma ratificação soberana de cada Estado-membro. E de todos os Estados-membros. Se um só Estado-membro não ratificasse o tratado não teria validade. E, inclusive, a Brexit é uma demonstração da natureza internacional. Porque o recesso é um instituto típico do direito internacional. Os Estados permanecem, expressão que é típica da doutrina, os senhores dos tratados. Os senhores dos tratados que podem alterar ou até revogar sua participação. Esse é o lado internacional. Mas, ao mesmo tempo, esse aspecto diferencia a integração regional na Europa da integração regional na América Latina. A União Europeia desenvolveu um ideal, uma vocação constitucional. Uma vocação constitucional. A supranacionalidade. Essa ideia que há instituições que podem impor a própria vontade contra os Estados-membros. No caso europeu, a Comissão Europeia, a Corte de Justiça Europeia e ainda mais o Banco Central Europeu. Elas são instituições supranacionais.
sentido que podem estabelecer um ato jurídico que tem um primado sobre o direito nacional, o chamado princípio do primado. É muito interessante ver a doutrina também sobre o Mercosul, no qual há essa tentativa de imitação, ou seja, uma doutrina que elabora um princípio de primado do direito do Mercosul sobre os direitos nacionais. Como confirmar que a integração europeia foi, por muito tempo, um modelo para outras experiências de integração regional. É o mesmo princípio do efeito direto, típico do direito internacional. Efeito direto significa que a norma europeia é imediatamente eficaz na esfera jurídica individual. Ou seja, uma pessoa pode exercer um direito reconhecido da ordem europeia sem a intermediação do Estado-membro. Essas são duas características típicas de uma estrutura constitucional. Natureza internacional, então, é vocação constitucional. E assim chegamos à ideia de uma Constituição Europeia, a próxima slide. A Constituição Sempom. Eu diria que esse é o momento, como eu disse, mais alto da integração europeia, mas também o momento mais abstrato da integração europeia. Idealista, de alguma forma, talvez ideológico da União Europeia. Porque é o momento no qual, para responder àquela crise de identidade, peço desculpa, o clima entrou me criou algumas dificuldades. É o momento no qual os Estados-membros se põem a questão da qual é a nossa identidade comum. Não temos uma língua, aparentemente, claro, dos Estados Unidos, que tinham uma língua, e quando as três colônias originárias fizeram a confederação e a federação, o fator da língua foi o fator determinante. Mas não temos, inclusive, tradições comuns. Se você pensa um alemão, um italiano, um francês, são tradições culturais muito diferentes. Não temos uma religião, não temos uma nação. O que temos, Habermas? Temos princípios e valores comuns. Temos uma esfera pública sobranacional. Aquele que Habermas chama de um patriotismo constitucional. O que é um patriotismo constitucional? É uma ideia que, exatamente, não existe um povo europeu, não existe uma nação europeia, mas existiriam princípios e valores comuns, os princípios da Revolução Francesa, os princípios que se afirmaram depois da dissolução da União Soviética. Esses princípios e valores podem criar uma esfera pública europeia. Então, uma Constituição sem povo é possível. Naquele momento histórico, na Europa, teve um debate muito acirrado sobre essa questão. Saíram livros com o título Constituição sem povo, Constituição sem nação, Constituição sem Estado. E a convicção, inclusive porque Habermas era um dos
intelectuais, não, ainda hoje é um intelectual, não, mais cunho mais alto. A ideia é que, sim, é possível ter uma constituição sem um povo. Mas outro autor alemão, altrettanto importante, Dieter Green, já profetizou que uma constituição sem um demos, sem um povo, falta de uma base soberana de legitimidade. E o caminho de uma constituição sem povo vai ser um caminho ruim, vai ser um caminho que não vai trazer nenhum resultado. E nesse debate entre Habermas e Dieter Green, que é um debate que foi um debate tão importante que teve também eco no Brasil, na América Latina, com autores, porque era a questão de uma constituição. É possível a constituição ser um povo? Simplesmente sob base de princípios, valores aparentemente comuns? O que aconteceu? Em primeiro lugar, no ano 2000, foi aprovada em Nice a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Veja bem que foi aprovada depois da Guerra do Kosovo. Não sei se você no Brasil se lembra dessa guerra, que foi... Por que é importante? Porque depois que cruzou a guerra na Ucrânia, se diz a primeira guerra na Europa depois de 80 anos de paz. Não, na verdade, não. Porque a guerra de Kosovo foi uma guerra na Europa, embora nem a Sérvia nem o Kosovo fossem Estados-membros da União Europeia. Mas era... E a Itália foi um dos Estados que participou daquela guerra da OTAN, inclusive sem a participação, para melhor dito, da OTAN sem autorização da ONU. Mas sobre esse tópico vamos falar na próxima aula, quando vamos falar especificamente da relação da Europa com a guerra. Mas é interessante que a Carta dos Direitos Fundamentais foi aprovada um ano depois, como uma forma, novamente, de legitimação da integração europeia depois do choque de uma guerra no coração da Europa. A Carta dos Direitos Fundamentais é, claro, uma carta de cunho constitucional que reúne princípios, direitos contidos no Tratado da União, nas constituições nacionais, na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e cria esse documento que, na verdade, é também um compromisso entre os Estados-membros. As fórmulas são, talvez, são às vezes vagas, reconhece um espaço discricionário muito amplo aos Estados-membros. E com esse paradoxo, que se afirma a Carta dos Direitos Fundamentais, mas no preâmbulo se afirma que essa carta não vai criar novas competências pelas instituições da União Europeia, porque os Estados-membros não queriam acrescentar competências. Então, paradoxos. Uma Carta de Direitos Fundamentais, direitos constitucionais, civis, políticos, sociais, mas que não acrescenta as competências da União Europeia. A força jurídica da Carta mereceria um debate, um outro debate. Sabemos que só depois do Tratado de Lisboa de 2007, a Carta dos Direitos Fundamentais adquiriu eficácia jurídica, mas no ano 2004 se chega ao Tratado Constitucional, que foi assinado em Roma. Na verdade, a expressão é um pouco diferente, ed é importante lembrar. Tratado tratado que adota uma Constituição para a Europa.
essa é a formulação jurídica do Tratado Constitucional. E você pode ver claramente que essa formulação demonstra o que eu disse anteriormente, a dupla natureza jurídica internacional e constitucional. Porque é um tratado internacional que deve ser ratificado por cada Estado-membro, mas é um tratado internacional que adota um outro documento separado, que chamamos de Constituição, para a Europa. É uma Constituição, mas também um tratado. É um tratado constitucional. E, então, como eu já disse, o Grimsey mostrou, a posição de Grimsey mostrou mais certa. Por quê? O que aconteceu em 2005, próxima slide. Desculpe, a próxima. O Tratado Constitucional fracassou em 2005. Ou seja, o povo francês e holandeses rejeitaram a ratificação por referendo do Tratado Constitucional, um referendo porque a França e a Holanda escolheram a via popular para a ratificação. A ideia da França e a Holanda era que a ratificação popular daria mais legitimidade à Constituição Europeia. Mas, na verdade, o referendo foi um fracasso, porque os franceses e os holandeses disseram não. E por quê? Aqui há várias interpretações, várias possibilidades. Vamos à slide anterior. Segundo interpretações que acho acreditadas, novamente a geopolítica, e não só a geopolítica. Porque no ano do Tratado Constitucional, ou seja, no ano no qual se tentou de criar uma Constituição para a Europa, aconteceu outro evento geopolítico importante, e não só do ponto de vista europeu, mas hoje do ponto de vista internacional, do direito internacional. Ou seja, o alargamento da União Europeia ao leste, aos países do leste. A 10 países do leste. Aqueles países do leste que faziam parte do bloco soviético. Aqueles países do leste que faziam parte do bloco soviético, de um lado, para uma razão geoeconômica. Hoje, essa razão é reconhecida para a maioria da doutrina. As interpretações mudam simplesmente no sentido que alguns dizem não, mas era uma coisa boa. É claro que abrir o espaço europeu aos países que saíram da ditadura soviética era uma ideia de democratização do modelo, de reconhecimento do Estado de Direito. Inclusive, esses países, para entrar na União Europeia, deveram criar cortes constitucionais, tal. Um modelo liberal democrático, mas, ao mesmo tempo, era uma forma de expandir mercados, novos mercados, para os produtos das multinacionais europeias e não só europeias, e favorecer a deslocalização da produção dos países da Europa Central, Alemanha, em particular a França, Itália, para os países que tinham custos mais baixos de trabalho e proteção social também mais baixa. Então, uma ideia de uma competição
baseada no dumping social. E também aqui é uma característica não só da integração europeia, mas talvez uma característica da integração regional, proprio como paradigma, ao menos até quando a integração regional é baseada sobre um mercado comum, é baseada sobre uma concorrência irrestrita, é baseada não sobre a possibilidade de uma intervenção pública do Estado. Mas teve também uma razão geopolítica do alargamento, porque, veja bem, o alargamento da União Europeia teve essa diciamo, história. A Comunidade Econômica Europeia começou com 6 estados. E em 40 anos chegou a 15. Então, um processo gradual. Aqui, desde 15 estados, chegamos a 27. Então, foi um alargamento que, embora com razões também, como ele disse, de extensão dos direitos civis, políticos, mas foi um alargamento rápido. E vários países que entraram na União Europeia, especialmente os países bálticos, Polônia, a Romania, entraram, inclusive, na OTAN. Ou seja, esse alargamento quebrou a promessa informal, nunca foi escrita essa promessa da OTAN, de não expandir a aliança para o leste, comprometendo a arquitetura de segurança comum estabelecida pelos acordos de Helsinki. Esses acordos são acordos entre a OTAN e a União Soviética, baseados no princípio de não interferência recíproca, do equilíbrio do terror. Ambos os blocos têm armas atômicas, então tem equilíbrio. E, claro, uma ideia, como disse a Europa, que permitiu de ter uma paz por 80 anos, mas no espaço europeu, porque as guerras ficaram fora desse espaço continental. A guerra do Vietnã, anteriormente a guerra da Coreia, a guerra do Iraque, sabemos, não? Então, vou aprofundar esse aspecto na próxima aula. Essa ideia de uma paz de 80 anos na Europa é mal entendida, porque a paz foi na Europa, mas não no globo. E vamos a slide. Eu acho que se pode dizer que os franceses e holandeses entenderam bem que o Tratado Constitucional tinha como objetivo de dar uma estrutura institucional a uma Europa baseada no dumping social. E por essa razão, rejeitaram. Chegamos à parte final desta aula. O Tratado de Lisboa, 2007, mas ratificado só em 2009, também aqui foi um processo devagar, porque tinha várias oposições. É claro que, como eu já disse, o ponto mais alto acabou. E vamos endereçar o ponto mais baixo. Porque o Tratado de Lisboa, sim, aqui também a doutrina mais, entre aspas, europeísta diz: o Tratado de Lisboa abandonou o termo constitucional, abandonou os símbolos federais, mas todo o conteúdo substancial foi recuperado. O problema é que aquele conteúdo era inadequado para
responder a los desafíos de una Unión Europea que era llegada a 27 Estados miembros, que no tenía tiempo, porque tem perguntas. É claro que se você tem uma comissão europeia que orca o executivo, inicialmente era com 6 componentes, porque é um por Estado membro. Depois, 9, 12, 15, 20, 27. A estrutura já física da Comissão Europeia. Se você passa para Bruxelas, você vê que no Palácio da Comissão Europeia tem vários prédios, vários, chamamos, salas, porque cada vez se alargou. Mesma coisa para o Parlamento Europeu, para o Banco Central. Então, tanto o Tratado Constitucional, tanto o Tratado de Lisboa não enfrentaram esse problema. E a partir do momento do Tratado de Lisboa, os tratados não foram quase nunca mais revisados. Porque, como disse, para revisar os tratados precisa do consentimento de todos os Estados-membros. Você poderia também mudar a unanimidade, mas para mudar a unanimidade, você precisa de unanimidade. É a chamada armadilha da unanimidade. E o Tratado de Lisboa introduziu, pela primeira vez, a cláusula da abandono. Uma cláusula explícita, o artigo 50 do Tratado da União Europeia, que permitia a um Estado-membro de deixar a União Europeia. Também, neste momento, uma parte da doutrina, sempre a euroottimista, diz: mas não, é só uma cláusula jurídica formal para conter a demanda do Reino Unido. Essa cláusula não vai ser usada, o processo de integração europeia é irreversível. Na verdade, essa cláusula foi exatamente utilizada pelo Reino Unido para abandonar a União Europeia. Não tenho tempo para contar como foi a Brexit, mas foi um processo complexo, com muitas contradições, mas quando chegou ao poder Boris Johnson, a Brexit se atuou definitivamente. Hoje, na verdade, no Reino Unido, há uma parte da cultura, uma parte dos partidos políticos, especialmente os laboristas, uma parte da doutrina, uma parte também dos cidadãos, que começam a ter dúvidas sobre a Brexit. Porque a integração europeia, com todas as devidas críticas que faz Streck, tem também significativos vantagens para os cidadãos. A livre circulação das pessoas, a livre circulação dos trabalhadores, significa que você pode exercer um trabalho que sou de advogado, em qualquer Estado-membro, sem discriminação. A possibilidade de viajar entre as universidades da Europa. E também a possibilidade, é claro, do ponto de vista da Itália, de ter uma forma, embora não perfeita, de redistribuição dos recursos para a finalidade de coesão econômica e territorial. Tem que reconhecer, porque senão não seria objetivo, que a integração europeia criou para os cidadãos europeus resultados positivos. Mas é claro que, de outro lado, do ponto de vista econômico, essa competição econômica baseada no dumping social criou um contra-movimento, sempre Streck, popular e talvez populista, em alguns casos populista, faz uma diferença, porque esse movimento
popular antagonista é positivo na medida em qual critica alguns excessos da globalização neoliberal. Esses movimentos populares se tornam populistas quando a esquerda não consegue dar uma forma política a esses movimentos, e esses movimentos vão para a extrema-direita, tanto na Europa quanto aqui na América Latina. Em qualquer caso, a Brexit foi o primeiro caso de secessão da União Europeia. Acho que já falei bastante, vou deixar as outras slides para outra aula e abro o debate. Obrigado. Muito obrigado, professor Federico, pelas suas considerações. Então, a gente abre agora a parte de debates. Né? Começamos, então, com o professor Mário para fazer seus comentários e eventuais perguntas. Já agradecendo, né, a presença do nobre colega. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, professor. Professor Federico, obrigado pela sua exposição. Como conversávamos, né, antes da aula, né, as experiências latino-americanas de integração, até por fazerem parte de tradições históricas, políticas, linguísticas, literárias diversas da Europa, né, elas podem muito aprender com esse diálogo. E nós estamos, me parece, num momento chave em que velhas certezas sobre a ordem internacional, sobre certos movimentos, sobre certas ideias, instituições e conquistas que não se poderiam mais perder, elas não só começam a ser ameaçadas, como o Brexit, né, mostram, de fato, que elas têm essa fragilidade. Isso ocorre, acho que, no âmbito do direito internacional, mas também no âmbito do direito constitucional. Né? Até para fazer uma homenagem ao nosso professor Arno, que está lá na Argentina hoje, né? Os argentinos certamente concordariam conosco na Universidade de Buenos Aires que algumas das velhas certezas da ordem constitucional, aquelas que eles aprenderam na universidade até 5 anos atrás, não parecem ser conquistas tão mais duradouras. Assim. Eu não sou, nem de longe, um especialista na temática do curso de hoje. Aliás, eu sou um romanista, um pesquisador de direito romano, então eu não tenho nenhum objeto de pesquisa tangível para colaborar com os senhores, mas algumas questões me vieram em mente enquanto o professor conversava, falava conosco. Queria comentar uma ou duas questões para suscitar esse debate. Né? Como o professor se baseou muito no Streck, né? Eu conheço pouco o Streck, eu conheço algo da sua obra mais geral, da antropologia filosófica também, mas a leitura do Streck me lembra muito também os impasses que na filosofia do direito, na filosofia política, né, alguns autores têm tentado dar a dificuldade, ou talvez até a impossibilidade de, em um cenário de racionalidade neoliberal, a nível nacional e a nível internacional, reencontrar ou forjar mecanismos de legitimidade. Eu penso aqui mais a nível nacional, mas a gente pensar, por exemplo, eu pensar no velho Foucault, mas em autores mais contemporâneos, pensar, por exemplo, na Wendy Brown, né? Que tem um livro muito interessante, né, ainda não traduzido para o português, né, que tem um título provocativo, né, Undoing the Demon. A ideia por trás daquela discussão, né, o livro é mais amplo, mas a ideia por trás daquela discussão é que, se de um lado parecia que um certo rule of the people, uma certa democracia global estava como que por ganha, né, a gente já tinha de barato aquilo, de outro lado, a racionalidade neoliberal, quando foi se instalando nos anos 80, nos anos 90, ela não só ameaçou essas instituições, como instalou, com essa forma de racionalidade, uma erosão dos mecanismos que poderiam gerar alguma legitimidade de valores, de princípios, ou algum pano de fundo para uma identidade nacional comum.
a grande questão, né, para autores como a Wendy Brown e outros autores e autoras, é que quando o neoliberalismo substitui princípios de justiça, princípios de identidade, princípios de construção coletiva e soberana, em prol de um idioma comum, que seria a economia, né, o homo político se torna o homo econômico, né, por consequência, o demos é esvaziado. Ou, né, aqui na América Latina a gente vê, né, o demos é esvaziado e é substituído por um etnos, né, um etnos que tem sido absorvido por alguns movimentos de extrema-direita, então um certo etnos, né, um certo etnos que absorve e substitui, né, o demos. Né. Para autores como Andy Brown, isso faz... Esse é um lado um tanto pessimista dessa leitura, mas é o lado que nos diz que, enquanto essa racionalidade neoliberal for a tônica da construção dos ordenamentos jurídicos e dos tratados internacionais, não é possível criar coesão de pertencimento ou coesão coletiva por meio de elementos outros, né? Então, a tradição jurídica, a tradição linguística, direitos e princípios que são repartidos não conseguem ganhar força suficiente para que haja um demos. Mas ela pensa isso a nível nacional, né? Ela pensa isso, ela está pensando nos Estados Unidos, ela está pensando... ela escreveu esse livro sobre o primeiro governo Trump, então a gente entende o que ela está querendo dizer. Para levantar o debate, eu perguntaria o que você acha, né, disso a nível do direito nacional, mas especificamente a nível da União Europeia, né? A gente falou muito da Constituição sem demos aqui, né? Como romanista, né, às vezes a gente ouve, né, umas histórias antigas sobre como alguns elementos da história do direito, alguns elementos da tradição jurídica poderiam servir para esse panorama comum, essa construção dessa identidade, né? Alguns autores, como Reinhard Zimmermann, por exemplo, né, acreditam que o direito romano seria esse elemento, né, o elemento que iria conseguir colar civil law como um law. Eu, como romanista, não acredito tanto nisso, mas mesmo esses elementos, eles também são elementos intelectuais interessantes, de construção institucional, mas eu tenho dificuldade de vê-los como construtores, né, dessa cola, dessa adesão popular de um demos, que consiga se identificar com as conquistas da União Europeia, por exemplo, de uma integração com a latino-americana, para preservá-la em momentos como este, né? Parece que a União Europeia passa por um momento em que a ausência de demos se dá, sobretudo, em defender aqueles mecanismos que até então foram criados. Gostaria de ouvir sobre isso, né? Essa ausência de demos, ela poderia ser contornada enquanto vige uma racionalidade neoliberal nessas instituições, nesses tratados, ou com alguns autores mais radicais, não necessariamente radicais, mas mais contundentes, acreditam que essa racionalidade implica em ausência de demos, portanto, uma impossibilidade de chegar a essa integração. Sim, para responder a pergunta muito interessante do Marco, que agradeço também pelo comentário muito interessante. E, de alguma forma, também o Wolfgang Streeck, no último livro, Globalismo e Democracia, chega a esta conclusão. Ou seja, que no âmbito de uma paz, de uma globalização neoliberal, não há possibilidade para processos democráticos. Tendo em consideração a pergunta, podemos ir à próxima slide, porque o Wolfgang Streeck faz uma provocação que, de alguma forma, se aproxima à sua abordagem. Ovvero, nesse livro, Globalismo e Democracia, Crise adiada do capitalismo democrático, na qual a ideia é que,
ligado ao anterior texto, Comprar Tempo, não? No anterior texto, a ideia é que a ordem neoliberal tenta de comprar tempo, criando, por exemplo, com a inflação, momento no qual a inflação poderia ser uma forma de redistribuição para conter as protestas, as demandas, criando a dívida pública, permitindo a dívida pública, porque depois, quando os Estados não conseguiram mais não conseguiram mais acrescentar a dívida pública, criando um espaço para a dívida privada. Então, a economia dos cartões de crédito, os mútuos subprime, e, inclusive, até chegar a chamado helicopter money, não sei se você ouve essa expressão, é de Milton Friedman. Significa para dar um crescimento mínimo da economia, botar dinheiro dos helicópteros. Não? Essa ideia, que na verdade foi o quantitative easing. Então, já nessa ideia, nesse primeiro livro, nesse livro, Comprar Tempo, ele tinha clara a ideia que o neoliberalismo tentava de comprar tempo para adiar a crise. No último texto, ele parte da ideia que a União Europeia é, inclusive, um império neoliberal. Ele faz uma polêmica contra a ideia de uma federação europeia. Não é uma federação, é um império, porque, inclusive, essa expressão que a União Europeia se transformou num império neoliberal interestatal que opera sob uma lógica pós-democrática, tecnocrática e pré-keynesiana que limita a intervenção pública e que esvazia os processos democráticos. Então, também o Wolfgang Streeck chegou a esse ponto. O meu ponto de vista é que a crítica é justa, mas prendo o exemplo da América Latina. Uma primeira etapa da integração regional da América Latina, podemos dizer, até os anos 2000, era claramente inspirada ao funcionalismo econômico de matriz europeia, ou seja, um regionalismo aberto de cunho neoliberal. Mercosul, CAN, SIC, CARICO, todas formam de integração regional baseada na ideia que era, na verdade, aquela de Hayek. Mercado comum, nenhum Estado vai ter possibilidade de fazer intervenção nacional. A segunda etapa, a doutrina que se ocupa de integração regional, que chama, um pouco, talvez idealisticamente, de pós-liberal. Ou seja, naquele momento em que se tentou a Unasur e a ALBA, que visavam de ir além do funcionalismo econômico para realizar políticas sociais, ambientais, reduzir as desigualdades territoriais. É claro que você me poderá dizer que foram experiências com ideais muito fortes, mas que, do ponto de vista prático, especialmente a Unasur, não se realizou. Eu diria pela posição, por exemplo, de alguns estados, especialmente sempre os Estados Unidos. Por que digo tudo isso? Porque acho que não é suficiente dizer, a racionalidade neoliberal é algo inescapável. No sentido que há que tentar, ou o jurista deve tentar, usar o direito para, ao menos, tentar de capturar a economia, como foi o Estado Social Nacional Europeu. Mas é claro que hoje, se olhamos a União Europeia, é verdade que a União Europeia se tornou o logo no qual a racionalidade neoliberal se constitucionalizou, porque uma forma de constitucionalização aconteceu na Europa, mas não a constitucionalização
dos valores, princípios comuns, uma constituição da economia neoliberal. Essa é um pouco a minha resposta. Obrigado. Continua? Pode ficar à vontade. Tudo bem. Eu tenho também aqui algumas breves perguntas, tá? Tem, em alguma medida, dialogando um pouco com o que o Marley colocou. A primeira delas diz respeito a algo que o professor comentou no meio da aula e que me pareceu bastante interessante, essa ideia de que, ao fim das contas, a integração esvazia processos democráticos internos, né? E me vem à mente, né, especialmente quando o professor falou posteriormente da inserção dos países do leste europeu, do caso húngaro, né, aquilo que aconteceu na Hungria, ou seja, a Hungria teve que fazer uma corte constitucional para entrar na União Europeia, mas depois a Hungria transformou a corte constitucional em algo que não é uma corte constitucional. Em particularmente o caso italiano, onde a gente tem o atual governo em curso. Então, talvez seja isso mesmo, mas eu queria, né, confirmar e eventualmente aprofundar com o professor, se eventualmente essa ideia de que, como as questões econômicas, afinal, são decididas em âmbito europeu, né, restaria, né, para os países se ocupar das velhas questões políticas e questões morais. Isso não seria, de alguma forma, um combustível para a ascensão da extrema-direita, como nesses casos da Hungria e da Itália? Essa seria a primeira pergunta. Né? A segunda pergunta vai dizer respeito ao comentário que o professor fez sobre a União Soviética. Né? Se possível, né, e daí até de certa forma conectada com essa primeira pergunta, quando falei da Hungria, desses países do Bloco do Leste, se o professor podia explicar um pouco melhor essa ideia desse paradoxo, né, do fim da União Soviética, dessa ausência, de certo modo, de um espelho invertido para a Europa, né, poder se organizar, né, com determinadas características. E se, de repente, também a própria ausência desse espelho invertido não proporcionou que, eventualmente, valores como democracia, participação popular, etc., acabassem ficando em segundo plano, né, dos anos 90 em diante. A terceira pergunta seria uma pergunta um pouco mais... não sei se ela faz sentido, mas o professor falou em um determinado momento acerca dessa vocação constitucional da União Europeia e citou o exemplo de algumas instituições, como a Comissão, ou o Banco e a Corte. Né? Pode parecer uma pergunta um pouco fora do lugar, mas poderíamos enxergar no arranjo institucional da União Europeia essas instituições como contra-majoritárias, no sentido que a Corte Europeia, por exemplo, tradicionalmente é vista como uma instituição contra-majoritária porque ela serve propriamente para garantir direitos que eventualmente possam se sobrepor. Mas teria essa possibilidade também possível para a gente pensar para o caso de um banco, ou seja, existiria um direito a uma estabilidade econômica que, no final das contas, é o que mantém a União Europeia unida, em última instância, já que hoje em dia ela se tornou pouco mais do que isso, tendo em vista o esvaziamento de várias instâncias que o professor colocou. Então, seria esse o último direito ao qual a União Europeia teria o objetivo de salvaguardar? E, por fim, é menos uma pergunta e mais um comentário, quando o professor comentava sobre Constituição sem povo, eu, como historiador do direito, não pude deixar de me recordar de um texto do professor Paulo Grossi, que consta numa das edições brasileiras do Mitologia Jurídica da Modernidade, onde ele faz uma grande crítica à Carta de Nice, tá? Justamente a partir de argumentos semelhantes a esse que o professor expôs na aula. Ou seja, não era o problema que existisse uma Carta de Direitos Fundamentais ou que existisse uma corte para, eventualmente, tutelá-los. Inclusive, o professor Grossi, nesse texto, se demonstra um entusiasta da Corte Europeia de Direitos Humanos, mas, justamente, ele tenta demonstrar que a ausência de uma tradição comum, tá, que construa esses direitos, aquilo que o professor falou, ou seja, qual é a visão de liberdade para um alemão, ou de liberdade para um francês, ou para um italiano, que faria com que, no final das contas, essa criação artificial de uma carta, e não essa construção, seja pelas cortes ou, eventualmente,
de um processo democrático de baixo para cima, fizesse algum sentido. Né? Então, fiz questão de recordar desse texto, porque é um texto que eu sei que quase todos os nossos alunos leem, né? E, eventualmente, é um ponto de conexão de um autor mais conhecido com as falas do professor. Era isso. Também agradeço as perguntas do professor Nunes, que muito pertinentes, inclusive desafiadoras, um pouco. A questão da Hungria, claro, é um fato paradigmático da integração europeia. A Hungria entra na União Europeia em 2004, juntamente com os outros países do ex-bloco soviético. Na primeira etapa, Orbán faz parte de um partido de esquerda. E aqui também há analogias históricas com Mussolini, que na primeira fase fazia parte de um partido de esquerda, que é um jornal. A Hungria, como os outros estados do leste, entra depois uma negociação na qual devem demonstrar que respeitam o chamado acquis communautaire, ou seja, o direito europeu consolidado. De um lado, os direitos civis e políticos, eu diria a parte, digamos, positiva da integração europeia, o respeito dos direitos fundamentais das pessoas, a existência de uma corte constitucional. Inclusive, esses países criaram a corte constitucional sem ter aquela tradição. É também uma ideia de uma importação de um modelo que não funciona. A história, acho que demonstra claramente que a exportação de modelos não funciona. E por isso a Corte Constitucional se tornou algo diferente, que não só na Hungria. Hoje, a Corte Constitucional da Polônia afirmou que o princípio do primado não existe. Cioè que o direito europeu não tem um primado sobre o direito da Polônia. Mas, ao mesmo tempo, o condicionamento era em relação à economia. Ou seja, como eu disse, né? Você tem que aceitar um modelo de cunho neoliberal. Abrir os mercados, aproveitar do mercado comum, da livre circulação. Claro, aproveitar, mas aproveitamento também das empresas europeias. E aconteceu na Hungria algo que aconteceu não só na Hungria, que especialmente nas áreas remotas da Hungria, não as cidades, não as capitais, não as grandes cidades, mas nas áreas remotas, a mesma coisa aconteceu na Romania, se desenvolveu uma protesta contra a União Europeia, contra os processos neoliberais, exatamente. E Orbán, que era esquerda, se tornou de direita, muito popular nesse setor, e conseguiu sair ao poder, ao governo. E algo semelhante aconteceu na Romania, últimas eleições na Romania, não sei se você soube disso, foram vários, inicialmente foram anuladas, porque poderia vencer um expoente, sempre da direita, o Georgescu, que era não só contra a União Europeia, mas também contra a OTAN. Então a eleição foi cancelada, de alguma forma, e repetida,
e na segunda eleição venceu um expoente mais que é a União Europeia e a OTAN. No sentido que ecco, a democracia hoje na Europa, o esvaziamento da democracia é algo muito claro. E também na Itália, de alguma forma. A Meloni é um pouco mais inteligente deste ponto de vista, porque ela, não sei se essa expressão existe, joga sobre mais tavoli, gioca su più tavoli, é mais... Porque de um lado faz acordo com Trump, de outro lado faz acordo com a presidente da Comissão Europeia. De outro lado, expressão de centros sociais que são contra a União Europeia, inclusive. Então, é também sobre esse aspecto, Streck. Quando vai sobre esse aspecto? Porque exatamente diz que a integração europeia chegou a um ponto no qual os processos democráticos não são mais reais e há uma contra-reação popular. Uma contra-reação popular a respeito da qual a esquerda não consegue dar uma forma política progressiva. E, inclusive, por várias razões que agora não temos tempo para... E esse movimento volta à direita, faltando uma messa em forma da esquerda. Sobre a questão da União Soviética, não sendo historiador, eu não quero entrar no mérito da experiência da União Soviética. Podemos fazer, eu tenho a minha opinião, mas do ponto de vista da dialética, eu disse que a existência da União Soviética permitiu a formação de um Estado social forte na Europa e permitiu, inclusive, não vamos esquecer, processos de decolonização na África, na Ásia. E não casualmente, quando a União Soviética colapsou, de um lado, o Estado Social condicionado, ou seja, o Estado Social cada vez mais condicionado aos paradigmas neoliberais. E, de outro lado, um neocolonialismo. Ou seja, a colapso da União Soviética determinou consequências objetivas negativas. Seria interessante, talvez na última aula, entender se a existência do BRICS hoje, além do juízo, além da avaliação sobre o BRICS, mas a existência mesma do BRICS poderia ser um fator dialético positivo. Entendeu? Agora eu não tenho uma resposta. E terceira pergunta, também muito interessante. A vocação constitucional. Você, acho, percebeu a minha ironia, não? Inclusive, sobre a Constituição sem povo. Eu disse claramente que teve esse debate entre Habermas e Dieter Gibb, mas também Pietro Grossi, fiz vários artigos que eu conheço, então tem uma possibilidade de conexão também. É claro que essa ideia de Constituição sem povo não funciona, porque uma Constituição precisa de um elemento inicial, uma forma de unidade política, uma entidade política, algo político. O Schmitt, não? De alguma forma, não? A unidade, a Constituição inicialmente é uma decisão fundamental de uma comunidade política sobre a própria unidade, que pode ser federal, confederal, regional. Falta essa decisão fundamental, a Constituição não tem uma base, tem legitimidade, e deste ponto de vista, como eu já disse, a concessão de Habermas se tornou
ideal, abstrata, inclusive ideológica. E a processal de Dieter Grimm se tornou aquela que entendeu claramente o que seria acontecido, porque Dieter Grimm disse claramente que com a Constituição Europeia, com o Tratado Constitucional, a Europa quebrava com a questão da legitimidade, e que era um ponto de ruptura quase definitiva. Então, a posição de Grimm se tornou mais lungimirante de Habermas. O que o Banco Central sobre o Banco Central teria muitas coisas a dizer. Porque, sim, poderíamos dizer que o Banco Central é a única e verdadeira instituição, não só supranacional, mas federal da União Europeia. Porque sobre a política monetária, a competência é exclusiva do Banco Central e os Estados-membros são simplesmente braços. Os bancos centrais nacionais são os braços operativos do Banco Central de Frankfurt, que é a cabeça. E o Banco Central Europeu é totalmente independente. No sentido que não é só uma independência legislativa, uma independência constitucional. Porque a independência do Banco Central é escrita nos tratados fundadores da União Europeia. E para mudar os tratados, você precisa da ratificação de todos os Estados-membros. Significa que se, por exemplo, um processo democrático na Itália trouxesse ao governo um partido que dizia: eu acho que a independência do Banco Central é ruim, deve ser superada. Esse partido não seria suficiente modificar a ordem jurídica nacional, mas deveria também mudar a ordem europeia. Mas para mudar a ordem europeia, deveria ter o consentimento de todos os Estados-membros. Assim que a independência do Banco Central é princípio constitucional, supranacional, quase imodificável. E desse jeito, o Banco Central é a instituição fundamental da integração europeia, com uma última postura. Porque é verdade que a estabilidade financeira, a estabilidade monetária, a austeridade se tornaram princípios fundamentais da ordem europeia. Mas, também, nesse caso, há uma flexibilidade. Porque, frente à guerra russo-ucraina, repentinamente se disse que para as armas se pode ir além das regras orçamentárias e das regras da estabilidade financeira. E sobre esse tópico vou falar na próxima aula. Não sei se eu respondi. Sim. Perguntas do público? Eu teria uma pergunta, professor. A primeira, eu vou contextualizar um pouquinho, né? Não sei se você está falando alta. Não, tá ótimo. Assim, a gente sabe que a União Europeia, com essas instituições supranacionais, né, ela faz mais problemas do que muitas vezes mais soluções, né? Eu lembro do caso do jogo da Sérvia, em 92, né? Que a OTAN que adentrou ali para poder fazer aquele anteparo para a população do Kosovo, né? Que estava atacando ali. Aí eu pergunto assim, a União Europeia, ela não dando conta nem assim dela, no sentido de... Eu digo que ultrapassa o bem. Eu acho que o problema da União Europeia é também multiétnico. Que quando ela abriu, ela expandiu essas fronteiras, ela pegou, por exemplo, assim, pessoas da Turquia, né? Que a Turquia também adentrou com o seu povo. Seu povo é árabe, né? Não é europeu, não tem nacionalidade, não é nativo daqueles países da Europa, daquele centro europeu ocidental, né? Aí eu pergunto se não é um problema. Eu quero uma releitura sua, não seria necessariamente uma pergunta. E uma segunda, que é uma pergunta mesmo, é que os processos de adesão, para entrar na União Europeia, é um processo de adesão.
quando se sai, como no caso da Inglaterra, do Reino Unido, mais exatamente, né, que é o Reino Unido, do Brexit, ele precisa fazer o mesmo processo caso ele queira entrar, ou não? Existe um processo mais mitigado para ele? Essa seria uma pergunta. A primeira, se seria uma coisa. Aproveitando, recolhemos alguma outra pergunta? Tem pergunta dos outros? Beleza. Então, em relação ao questão do Slobodan Milosevic, não era um tribunal europeu, não? Era um tribunal especial para os crimes em Kosovo. Um tribunal especial baseado na lógica dos vencedores. Mas a guerra do Kosovo foi uma guerra da União Europeia, muito claramente. Vou falar mais profundamente desse tópico na próxima aula. Foi uma guerra que, inclusive, determinou uma ruptura da ordem internacional. Porque a ideia que a Rússia rompeu a ordem internacional é justa. Mas não é suficiente. Porque, poderia dizer, as luzes da paz foram apagadas ainda antes da agressão da Rússia. E a guerra do Kosovo foi um desses acontecimentos que contribuiu ao colapso, como vou dizer, da ordem internacional. Porque essa guerra foi declarada pela OTAN sem uma autorização da ONU, porque na ONU tinha o veto, na verdade, da Rússia e da China. E, inclusive, essa ideia da ingerência humanitária, não sei se é a mesma categoria, de ingerência humanitária, é interessante porque é a mesma categoria que usou o Putin para legitimar a guerra na Ucrânia. Ingerência humanitária, ou seja, uma categoria ocidental foi usada agora pela Rússia para justificar a guerra. E naquele momento, países como Itália, França, Alemanha participaram ativamente. Eu me lembro, mais jovens, mas lembro que Itália e Sérvia são do outro lado do mar Adriático. Então, era... Aquela guerra lançou um sinal inquietante à Rússia, também à China. Sinto que você não pode ver os acontecimentos atuais sem ver o que aconteceu naquele momento. Lembro, inclusive, que um míssil da OTAN, foram dois, chegaram na embaixada chinesa em Belgrado. Uma mensagem que os chineses entenderam muito bem, claramente, mas também a Rússia. E, se você lembra, eu disse que não casualmente essa ideia de uma Constituição Europeia se tornou atual depois da Guerra do Kosovo, porque os países europeus buscavam um fator de legitimação novo depois de uma terrível guerra no coração da Europa. A Turquia também é um caso muito interessante. A Turquia não é um Estado-membro da Europa, não faz parte da Europa, mas é um país candidato ao ingresso da Europa faz 20 anos. Porque, e assim chegou anche a segunda pergunta, a adesão à União Europeia é condicionada a ser um país europeu. O Tratado de 48 diz um país europeu pode requerer de aderir à União Europeia.
E a Turquia, naquele momento, era considerata um país europeu. Quando chegou ao poder Erdogan, a Turquia não foi mais considerada um país europeu, mas permanece um país candidato. Faz 20 anos. E a Turquia chegou ao momento no qual disse: não vou mais aguardar a Europa. E mudou interesse. Mudou interesse no sentido que hoje a Turquia tem uma inspiração a ser novamente Império Otomano. História. Tem tropas na Líbia, na Síria, tem relações com todo o Mediterrâneo. E para a Itália, por exemplo, é um problema não pequeno, porque na Líbia nós temos uma parte da Líbia que é sob controle da Turquia e uma parte da Líbia que é sob controle da Rússia. É claro que o problema multiétnico é o problema. É um problema porque o alargamento, que de um ponto de vista teórico é positivo, por as razões que eu disse, mas se tornou um problema, um aspecto negativo, por um lado, porque criou essas condições de competição baseada no dumping social, paradigma neoliberal. Mas, de outro lado, porque tornou impossível revisar os tratados. Desde Lisboa, os tratados nunca foram revisados. E as crises sucessivas que atingiram a Europa, da qual vamos falar na próxima aula, a crise da dívida soberana, a crise pandêmica e a guerra, foram lidadas sem mudança dos tratados, porque a mudança dos tratados se tornou impossível com esse alargamento a 27 estados. E, inclusive, as instituições da União Europeia não funcionam mais bem. Inclusive, o Banco Central tem 27 componentes. É suficiente. A Hungria diz não às sanções na Rússia. E o que acontece? Há uma negociação. Por favor, Hungria, mude seu voto. Vamos acrescentar os fundos europeus para a coesão. Então, a União Europeia se tornou simplesmente uma arena de negociações não sempre claras, de interesses diferentes, mas sem uma unidade política. Então, desse ponto de vista, o discurso sobre a Constituição não se tornou abstrato, ilógico, inclusive. O recesso e adesão. Uma vez que o Reino Unido abandonou a União Europeia, pode entrar novamente com a procedura de adesão formal. Claramente, a União Europeia poderia ser um pouco mais mitigada nas condições, mas o procedimento é o mesmo. De nada. Fica à vontade. Essa pergunta necessitou uma outra questão e que se liga à armadilha da unanimidade que você havia mencionado há pouco. De um lado, né, quando a gente pensa na armadilha da unanimidade, o risco é óbvio, é claro. É uma armadilha porque, de um lado, você não consegue modificá-la mais, você tem dificuldade de retirá-la, mas, ao mesmo tempo, com o alargamento dos Estados-membros, o alargamento para o leste, você tem um número cada vez maior de interesses e, por isso, essa unanimidade é mais difícil de ser formada e, ao mesmo tempo, ela aperta muito mais. Né? Poderia pensar em paralelos históricos romanos que isso caberia bem, mas... então, eu compreendo como a armadilha da unanimidade ela se apresenta na doutrina da integração europeia. Mas, pensando aqui, tem um livro já clássico do Albert Hirschman, Saída, Voz e Lealdade. Um livro já, Saída,
Voce, voz e lealdade. Um livro antigo, acho que dos anos 80, né? Um livro se lê pouco hoje no Brasil, mas no qual ele vai refletir, né, em vários contextos sobre como a crise do funcionamento de um certo grupo, de uma certa instituição ou de uma supra-instituição gera diferentes vias, né, para que os desenvolvidos naquela instituição ou naquele grupo atuem. Ele vai pensar justamente na saída do bloco soviético, né? Então, é claro que uma das saídas evidentes, né, uma dos possíveis caminhos é a saída, evidentemente, Brexit, né? Na medida que aquele bloco, que aquele grupo, que aquele acordo, que aquela integração não mais funciona, um dos membros simplesmente se retira, né? Com as consequências que deixar para aqueles que ficaram, né? Às vezes quebrando aquele mecanismo. Mas existe também ele também vai teorizar, né, sobre o que ele vai chamar de voz, né, e que aqui a gente poderia pensar nos ultranacionalismos, né, como eles aparecem, né, mas ele também pensa na saída da lealdade, né, e ele está pensando no contexto operário americano, mas ele está pensando em como aquelas instituições um pouco esvaziadas de alguns de seus membros precisam, mesmo que a nível menor, elas precisam readequar, né, os seus funcionamentos internos, ou nós diríamos o demos, né, readequar os mecanismos do qual aquele demos se reconhece para que elas voltem a funcionar, talvez envolvendo outra coisa. Quando a gente pensa em União Europeia hoje, vem dos noticiários, do noticiário jurídico, a gente se atemoriza mais pela saída, né, a saída e o esfacelamento, né, a derrocada, o Titanic afundando. Mas, de outro lado, isso também não seria uma possibilidade de pensar, e aí o direito, né, e aí a formação jurídica necessária para pensar em saídas criativas, em saídas que possam, de alguma forma, né, racionalizando em cima daquelas críticas, verificar o que pode ser mantido para uma nova forma de integração, né, ou isso seria otimista demais? Né? O que você pensaria sobre isso? É um tópico muito interessante, inclusive muito relevante e atual, porque hoje há um debate na Europa. O que fazer? Pergunta fundamental. E há várias opções. Infelizmente, não há opção strike, do tipo de strike. Primeira opção, deixamos tudo assim. A União Europeia é, no final, um mercado comum. Como o mercado comum funciona bem, livre circulação, é a posição daquele país que sempre excluía uma ideia de uma federação europeia, não? Sempre a ideia. Por isso que se veio da ignorância, não permitiu fazer essas etapas. É uma posição de vários países. A União Europeia é simplesmente um mercado comum. Há uma outra posição que diz: essa União Europeia não é mais viável, porque há essa unanimidade, porque há interesses troppo diferentes, inclusive porque é uma Europa que está sempre, cada vez, o baricentro, sempre mais no leste, a Polônia. Temos que iniciar um novo processo de integração. Começar pelo início. Novos tratados. É um debate que temos na Itália, na França, na Alemanha. O problema é sempre, como você também disse, mas nesse contexto cunho neoliberal, criar novos tratados europeus não corre o risco de criar uma cópia da União Europeia, mas com a mesma filosofia?
ou seja, filosofia neoliberal. Porque, claro, esse é o ponto fundamental. A pergunta é possível, cioè, uma forma de integração regional que não seja ligada aos princípios neoliberais, como se tentou, embora com muita dificuldade, mas com uma vantagem política muito forte de Lula com a Unasur, a União Política da América do Sul. Se tentou. E como, de alguma forma, se tenta com o BRICS, essa é um pouco a pergunta fundamental. Ou chegamos à conclusão final desse trecho que a integração regional é negativa per se, porque esvazia o processo democrático. É um pouco o dilema pelo qual não tenho uma resposta, mas podemos abrir um debate também para a próxima vez. É isso? Alguma outra pergunta? Muito bem, então, agradecendo mais uma vez ao professor Federico por tudo, informamos que agora nós temos uma pausa, tá? E nós retornamos dia, deixa eu me confirmar, é 11 de agosto, certo? Então, isso, 11 de agosto, tinha estava ainda aberto aqui, sempre às 14h30, né? Já relembrando aqui o tema, então, da Europa em crise, da pandemia e economia de guerra, e teremos como debatedores, novamente, o professor Arno, o professor Fernando Najib, e daí também o professor Marco Aurélio da Silva. Né? Continuamos com esse mesmo sistema, continuaremos aqui no auditório do CCJ, mas também, para quem estiver online, pode continuar acompanhando a gente via um Meet. Então, da nossa parte era isso, tá? E nos vemos de volta em agosto. Muito obrigado. Obrigado.